Antes de mais nada, devemos nos perguntar do que nós estamos falando. Quer dizer, já que para os gregos, como a professora Dastur falou ontem também, a palavra que corresponderia imediatamente à arte, que seria a palavra técne, tem um sentido muito mais abrangente, né? E serve também para a carpintaria, a arte do piloto, a culinária, a medicina. O que importa é a diferença de técne, né? Ou seja, a diferença realmente que realmente difere os homens, né? São as artes às quais eles se dedicam. Então a comunidade se constitui como uma comunidade de artífices, né? Se a arte em sentido lato, portanto, está no homem desde o começo, a arte em sentido estrito surge quando o homem supera o patamar da mera subsistência e se entrega à dimensão supérflua de sua existência. É nessa dimensão do supérfluo que então se encontra a arte em sentido estrito, como nós compreendemos, como é também nessa dimensão do supérfluo que surge então a guerra, porque obviamente a cidade que até então era suficiente para produzir todos os víveres não será mais, e seremos obrigados a tomar a terra dos vizinhos, bem como os vizinhos, se passarem pelo mesmo processo, vão querer tomar as nossas terras. Ora, o preço desse adentrar na dimensão do supérfluo, como nós vimos, é a guerra. E a guerra vai, então, acabar exigindo não só o surgimento de um novo artífice, que é o guerreiro, mas o surgimento de um novo genus, como diz Platão, um novo gênero, ou como costuma se traduzir, uma nova classe. Porque o princípio que está posto desde o início é que cada artífice deve realizar apenas uma única obra e deve deixar em paz os outros, né? É uma espécie de princípio de individuação aplicado à política, né? Eu diria, assim, o grande traço do pensamento de Platão é exatamente esse pathos apolíneo que o faz ver o princípio de individuação em tudo. A rigor, a teoria das ideias, o que é a teoria das ideias, senão o reconhecimento de que no mundo sensível as coisas se recobrem, se misturam, as fronteiras entre as coisas não são nítidas, né? Já que Platão era um discípulo de Heráclito e sabia que, através de Crátilo, e sabia que tudo no mundo sensível está em perpétuo devir. A reclamação por um outro mundo é exatamente a reclamação pelo princípio apolíneo, pelo princípio de individuação apolíneo, já que no mundo das ideias, como se costuma dizer vulgarmente, cada coisa, cada ideia estaria bem separada das demais, quer dizer, cada uma estaria encerrada nos seus limites, né, sem se confundir com as demais, né? Costumo dizer, como se no mundo das ideias pairasse sempre uma luz meridiana, né? As coisas não fazem sombras umas às outras, não se recobrem, não se confundem, né? Que, aliás, convenhamos, né, se isso é o pathos fundamental do platonismo, essa exigência de individuação e de separação, convenhamos que esse pathos é de ordem estética, em última instância. Nós temos a versão metafísica, que é o mundo das ideias, como nós temos aqui na República a versão política, né, desse pathos apolíneo, que é a exigência de que cada cidadão realize apenas uma única tarefa, realize de modo excelente essa tarefa, né, sem se intrometer nas tarefas dos demais. E é por essa razão que, uma vez descoberta a dimensão da guerra na cidade de luxo, é necessário que haja, né, um artífice que se dedique única e exclusivamente à tarefa da guerra, né? Surge então o guerreiro, que não deve se intrometer nos fazeres dos outros artífices, como, a rigor, cada artífice que tinha aparecido até então, não deve se intrometer também nos demais. Nós sabemos que é no interior desse segundo genus que vai surgir o terceiro genus, que é o dos filósofos e dos chefes que depois, então, serão determinados como os filósofos. Ou seja, a dimensão supérflua da condição humana é aquela que dá à luz não apenas a arte em sentido estrito, mas dá à luz também a guerra, que é um tema caríssimo a Platão,
e também a própria filosofia. Os guardiões, os fílaques, como são chamados esses guerreiros, né, nós devemos pensar, eles são antes de mais nada guardiões, ou seja, guardiões do quê? Exatamente da fronteira, né, que separa o próprio do alheio em relação à cidade. Né? Os guardiões guardam não apenas, né, os muros materiais feitos de pedra, né, mas os muros espirituais, que são as leis, que fazem com que essa cidade permaneça sendo isso que ela é, né? E não se confunda com as demais cidades. Ora, mas uma coisa que eu devia ter dito antes, né? Não apenas os homens nascem com naturezas distintas, e por isso deve haver também uma natureza do guerreiro e uma natureza do filósofo, mas ao lado desse princípio que é a physis, a natureza, né, Platão apresenta um outro, que é o kairos, né, a necessidade de realizar efetivamente essa natureza no tempo certo. Né? Então é aí que surge a pergunta, como é que nós realizamos a natureza do guerreiro no tempo certo? E é aí, gente, para responder essa pergunta que surge então, né, toda aquela parte da República que começa no livro 2, vai até o livro 3 e que depois é retomada no livro 10 e que nós conhecemos como sendo assim o miolo da teoria estética de Platão. Portanto, querer tirar uma estética dessas passagens da República só faz sentido se nós mantivermos nas nossas mentes, de modo bem claro, né, que se trata de realizar no tempo certo a natureza daqueles que devem ser os guardiões. E que, portanto, Platão está, na verdade, colocando um problema de ordem pedagógico e não de estética pura e simplesmente, e que esse problema pedagógico não é também de uma pedagogia geral, mas é de uma pedagogia relativa a esses que hão de ser os guerreiros, e, melhor dizendo, os guardiões, né? Gostaria de enfatizar esse ponto, né? A proteção dos limites, a proteção dos limites que separam o próprio do alheio. Então, na tentativa de educar esses guardiões que surge então a palavra musiké, né? Musiké techne, a música como tema. A arte está fundada numa pedagogia, né? Que está fundada numa ética, né? Que está fundada numa política, né? Já que nós estávamos construindo uma cidade, que está fundada numa ética, já que estávamos tentando discernir o caráter justo e injusto no indivíduo, antes de mais nada, né? Bom, se pensarmos etimologicamente, podemos falar que é também uma problemática de ordem psicológica, já que a psique era o tema anterior. E antes mesmo do tema da psique, o primeiro de todos os temas da República é simplesmente o bios. É a pergunta que Sócrates faz para o velho Céfalo, né? Você que está chegando no limiar da vida, que é a velhice, né? Diga para nós quais são os conselhos que tu tens a nos dar, né? Então, no fundo, não podemos jamais, no âmbito da República, separar a problemática estética de todas essas ordens que eu mencionei agora. Tá? Mas então Platão resolve seguir, Sócrates, né, resolve seguir a tradição. Como é que se educa? Se educa através da música e da ginástica. A música para a alma, a ginástica para o corpo. É bem verdade que lá para as tantas ele vai reconhecer que, a rigor, a ginástica também é uma educação da alma e não uma educação do corpo. Mas deixando de lado toda a parte da ginástica, não vamos entrar nisso aí, o que importa para a gente é a música, que é a arte em sentido estrito, que é o que nós estamos perseguindo aqui. É pela música que nós moldamos as almas das crianças e imprimimos, né, nelas, né, o caráter que desejamos imprimir. Platão usa dois verbos, né? Plato, que é plasmar, modelar, esculpir. Portanto, a própria pedagogia é uma espécie de escultura, né? E enseimaino significa, né, imprimir um sinal. A música não é apenas um instrumento através do qual se cumpre a pedagogia. A própria pedagogia em Platão está sendo interpretada a partir do ser de uma arte, que é a escultura.
no final de toda essa discussão que ele apresenta no livro 3, ele diz o seguinte, que o homem que foi educado, né, nessa arte é ele próprio, né, uma espécie de obra de arte. É ele próprio digno de ser contemplado, né? Como quem diz, a arte é ao mesmo tempo um instrumento através do qual se dá a pedagogia, o próprio ser da pedagogia é interpretado a partir do modelo de uma arte, né? E o resultado disso é, propriamente, uma obra de arte, né? Sendo que essa obra de arte, que é o homem bem educado, é esse próprio homem bem educado, né, modelo, né, para a continuidade dessa pedagogia.